Oi, pessoal, tudo bem? Faz um tempo que eu não apareço aqui, né? Abri o canal, postei um vídeo e sumi. Eu tinha até comprado o microfone que eu realmente ia gravar, mas acabou que a faculdade deu uma apertada e eu acabei parando de ler, não parando de ler, mas parando de ter tempo para falar sobre leitura. É, Mas aí agora eu voltei e aí eu vou atualizar sobre todos os livros que eu li. E assim, eu vou falar que eu sou uma pessoa bem manipulável em sentido de questão de o que ver ou o que ler. Eu sou muito. Vamos falar, eu vejo um edit no TikTok sobre uma série ou um livro, e aí isso me faz ler a série ou o livro no Instagram, TikTok, enfim. E aí eu li alguns livros, tá? No começo eu falei que, meu hábito, ele não tá começando tanto, agora que ele tá mais coisa e tal. Mas, enfim. E isso só daquela época que eu gravei o vídeo pra cá, que eu acho que foi depois do Natal. Acho que foi depois do Natal. Mas, enfim. Não, acho que foi no Natal, eu gravei no Natal. É. É, eu li alguns livros e eu vou falar sobre todos eles, assim, do que eu me lembro, assim, eu não tenho um diário de leitura bem definido, porque dá preguiça. Mas, assim, os que são bons, eles deixam impacto. E os que deixam impacto, eu sei falar sobre o impacto que fez, pelo menos. Eu falei com vocês que eu tava acabando de ler O Aprendiz do Vilão. Eu acabei ele, acabei bem rápido. Eu acho que pouco depois de eu ter gravado o vídeo, eu acabei ele porque foi acontecendo tantas coisas nos últimos capítulos e eu não consegui parar de ler. Então foi um final muito bom, assim, pra ler. Igual foi o assistente do vilão também. Mas eu fiquei obcecada com o aprendiz do vilão. No aprendiz do vilão a gente teve muito mais ponto de vista do vilão, que foi uma coisa muito divertida de ver, porque é você vendo um ponto de vista diferente sem ser da protagonista, sabe? E sendo do par romântico da protagonista, o que dá mais impacto ainda. Mas enfim, eu me diverti muito lendo esse Aprendiz do Vilão. Minha nota que eu tinha dado pra ele era 5 e continua 5. Foi muito divertido, eu tô muito ansiosa pro próximo, que vai ser o Aliado do Vilão. E eu até deixei uma partezinha da minha estante separadinha pra ele. Minha estante que ainda é pequena, tem poucos livros, mas eu até comprei o Rinaldinho pra pôr em cima do assistente do Aprendiz do Vilão. E assim que lançar a pré-venda do Aliado do Vilão, e eu sei que vai vir cara, né, porque é pré-venda e um livro hypado, mas eu estou pronta. Eu estou pronta, Hannah Nicole. Mande que vou gastar meu dinheiro no seu livro, tá bom? E um Rinaldinho de crochê que eu comprei para decorar a minha estante. Enfim, fiquei obcecada, foi muito bom. E aí, vocês sabem como é que é, né? Eu acabei e eu fiquei meio tipo, meu Deus, eu preciso demais, porque quando eu acabei com esse, eu fiquei tipo, isso precisa demais. Quando você acaba, ele não tem um final ainda, né? Então você fica assim, nossa, eu preciso demais. E dele não tem mais, né? Dele a gente vai ter para depois de setembro de 2025, então eu tive que me procurar ali em outro lugar. E como eu disse, meu TikTok estava cheio de coisa falando sobre livros e eu achei uma outra saga de fantasia, que eu queria fantasia, eu queria uma fantasia igual foi mais ou menos a do Aprendiz do Vilão. E aí eu fui procurando, se você gosta disso, você vai gostar de... Eu não lembro exatamente quando que eu decidi ler esse. Mas daí eu li a trilogia do Era Uma Vez um Coração Partido. Primeiro livro, é, o ambiente, o clima, assim, o ambiente. Eu não sei falar como, mas eu me situar dentro do ambiente, do universo do Era Uma Vez um Coração Partido, no começo foi muito difícil. Então, o livro no começo foi bem penoso de ler. E aí eu fiquei tipo, nossa, mas será que eu continuo a ler esse livro? Aí eu pensei um pouquinho, falei assim, poxa, vai valer a pena. Vai valer a pena. Eles não iam falar bem desse livro à toa, né? Vai valer a pena. E aí eu continuei, dei uma chance para continuar lendo esse livro e acabou sendo um bom livro. Um bom livro. Nossa, sim, um bom livro. Eu também fiquei encantada com o Jax, igual eu fiquei encantada com o vilão. E assim, a gente fica assim, não, ah, né? Vocês sabem o jeito que a gente fica quando tem aquele protagonista mal, mais ou menos, que faria de tudo pela nossa protagonista. E não é protagonista, né? Mas eu vou falar. Eu não sei. Enfim. Aí eu gostei muito desse Era Uma Vez o Coração Partido. E quando eu acabei ele. E foi a mesma coisa de aliada do. Não, assistente do vilão e aprendiz do vilão.
o finalzinho te prende muito. E aí você começa a ler um atrás do outro. E quando você acaba assim, não, eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais. E por sorte esse já tinha mais. Tinha a Balada do Felizes para Nunca, que foi um livrão. Esse eu li muito rápido, esse eu li em questão de um dia, eu li esse. Nossa, nossa. Entregou muita coisa e ficou desejando, deixou o desejo de querer entregar mais, né? E aí eu acabei esse livro doida. Eu falei assim, nossa, eu preciso do próximo livro, porque eu quero saber como que isso vai acabar. E se esse livro aqui foi tão bom, eu comprei com brindes, tá, gente? Então, comprei não, ganhei com brindes. Então aqui a gente tem Jax e a gente tem a Evangeline. Enfim. Ai, um marca-texto da Evangeline também. Que eu achei meio macabro, porque quando eu colocava no livro, assim, ficava só a cabecinha dela pra fora. É tipo assim, parece um fantasma, alguma coisa assim, mas enfim. Acabei com esse livro e eu falei assim, nossa, essa trilogia, nossa, eu vou, né? Não li Caraval antes, muita gente fala que tem que ler Caraval antes, mas eu não li Caraval, e assim, pra falar muita verdade, tem algumas referências e tal, que aí você, que não leu Caraval, você descarta, você finge que não leu, entendeu? Você finge que não leu, opa, uma referência, Caraval, Xuxi, próximo parte. E foi isso que eu fiz, e deu pra entender, deu pra envolver na história, e foi bom, sem precisar de ler Caraval. Quero ler Caraval? Quero. Mas não foi necessário para ler essa trilogia. E aí eu fui ler Da Maldição do Verdadeiro Amor. Ai, gente, nossa, que decepção. Que decepção que foi esse livro. Esse livro, para mim, ele foi penoso do começo até, tipo, quase no finalzinho. E aí no finalzinho foi penoso outra vez. Eu fiquei com raiva desse livro. Sério, tipo assim, eu devorei esse aqui em um dia e eu falei assim, nossa, esse aqui vai ser muito bom e eu vou devorá-lo em um dia. E eu devorei em um dia, assim. Mas não foi bom, não. Não foi divertido, não foi uma coisa que eu esperava. Acontece uma coisa no final do Balada dos Felizes para Nunca, e aí meio que o livro fica cozinhando essa coisa, não mostra muito pra gente do romance do Jax e da Evangeline. E aí chega no finalzinho, que acontece o que todo mundo queria que acontecesse, e o desenvolvimento e não tem desenvolvimento. Eu não vou falar aqui, porque senão vai ser um puta de um spoiler, né? Mas, tipo assim, não tem desenvolvimento nenhum no finalzinho, sabe? Tudo que você fique 3 livros esperando pra acontecer, no final acontece uma linha, um parágrafo, entendeu? Faltou. Quando eu acabei esse aqui, eu fiquei muito com raiva da trilogia inteira. Mas depois que a raiva passou, eu consegui perdoar esses dois aqui. Esses dois aqui são muito bons, mas esse aqui eu preferia fingir que eu não li ele e que ele não acabou com essa trilogia maravilhosa, entendeu? E foi uma grande decepção para mim, uma grande decepção mesmo. Eu só não consegui dar nota muito baixa para ele. Depois eu vou dar nota para todos, mas assim, não acho que agora é o intuito disso. Mas eu só não dei nota muito baixa para ele por consideração porque os outros livros foram bons, porque esse livro aqui me decepcionou muito. E aí ele me decepcionou tanto que quando eu fui pegar minha próxima lista de leituras, eu falei assim, não quero fantasia. Não, não quero fantasia. Primeiro que fantasia é um esquema de pirâmide, né? Você compra um livro, você tem que comprar 5, ou você tem que comprar mais 2. E às vezes o último nem lançou e você fica ali naquela expectativa e tava esperando. Aí quando chega a hora que chegar o último, eu vou ter que reler esse Aprendiz do Vilão, pelo menos o finalzinho. Então, assim, eu falei assim, não, não quero, não quero. Não quero mais fantasia. Eu quero dar uma pausa de fantasias, senão não vai dar. E aí eu comecei a ler esse, Melhor do que nos Filmes. Foi um clichêzinho bem gostoso de ler, tá? Não vou mentir. É clichêzinho mesmo, que você sabe exatamente o que vai acontecer e você continua lendo, sabe? Eu estranhei muito por, tipo, não ter lido nada além de fantasia por um bom tempo. Eu estranhei muito de começar a ler esse livro, mas foi um livro bom, sabe? Foi divertido de ler. Teve ali a sua história. Você se sente como se você tivesse
vendo um filme dos anos 2000. Você sabe exatamente o que vai acontecer com o casal, você sabe exatamente o que vai acontecer com cada personagem, com cada situação, mas você não consegue parar de ver. E é a mesma coisa aqui, você não consegue parar de ler o livro, mesmo você sabendo o que vai acontecer. É bem divertidinha a leitura, não me arrependi de ter lido ele, e acabou que quando eu acabei esse, eu falei de esquema de pirâmide, mas esse também tem, né? Quando eu acabei esse, a história acaba bem, tá, gente? A história acaba bem, você não precisa ler o outro para concluir esse aqui. Esse aqui já acaba muito bem por ele mesmo. Mas ele tem uma continuação, que é esse aqui, que é no caso aqui a Liz e o Wes, eles começam a desenvolver seu Enemy to Lovers ali, e como é bem clichê, como eu já falei para vocês, que tudo que vocês esperarem vai acontecer, os dois desenvolvem ali um Enemies to Lovers a partir de um relacionamento falso. Isso aí, isso aí. Porque ela queria conquistar um outro carinha, que era amigo deles também, mas ela acaba apaixonando por ele, e aí vocês já sabem da história. E foi um livro muito divertido, né? E aí vem esse aqui, que é a continuação. Por algum motivo, aí aqui eu já não vou contar porque já é mais spoiler, por algum motivo que vai acontecer aqui no meio desse livro, o Wes termina com a Liz, os dois terminam, e aí a Liz tá na faculdade, o Wes também, aí o Wes volta pra casa deles, pra outra cidade que eles moravam, e a Liz fica lá na faculdade. Depois de uns anos, o Wes volta pra faculdade, e aí quando ele chega lá, a Liz tá com um novo namorado. Só que ele não aceita isso, ele quer que o romance deles continue, então ele vai tentar reconquistar a Liz. E. Ai, gente, é fofo. Também é fofo, tá? É muito fofo. Eu fiquei com muita raiva da Liz, porque. Ah, como é clichê também, tá? Então os dois vão acabar juntos. Mas eu fiquei com muita raiva da Liz, porque por muito tempo ela ficou fazendo um doce danado, sabe? Tava na cara que ela gostava dele, e na cara que ele gostava dela, que eles nunca iam se superar, e ela não queria voltar. Então, enfim, ela demorou um tempo para perdoar ele, e pela situação, eu não acho que caberia esse tempo pra perdoar, sabe? Ou é não quero mais, ou perdoa. E eu acho que ela tava mais para perdoar. Então demorou muito tempo, cozinhou muito o perdão dela ali, e foi um pouco chato. Mas ele foi muito bom também, não me arrependi de ler. Tem uma nota boa. Não é lá mil maravilhas, mas tem uma nota boa. E aí, depois que eu acabei esse, eu fiquei um tempinho sem ler, tá? Inclusive, eu perdi um pouco do hábito de leitura porque eu tava de novo na correria da faculdade e acabou que, sabe, você não tem disposição para ler. Eu ficava até 11 horas fazendo trabalho, atividade, às vezes até meia-noite, 1 hora da manhã. E eu chegava na hora de noite, e depois de trabalhar, estudar, eu só queria deitar e dormir. Eu não tinha tempo para hobby nenhum. Fiquei muito mal, tá? Mas enfim, acho que faz parte. E aí, depois que agora que já deu uma tranquilizada, eu comecei a ler esse. Eu comprei o box na promoção. E aí eu me obriguei a ler. Falei, vou ter que ler esse box, porque eu comprei o box. Eu não estava nas condições financeiras para comprar um box inteiro, mas eu comprei o box inteiro, lindo, inclusive, muito colorido. Eu não gostei dessa capa, tá? Mas o box é muito lindo. E aí, como o box tampa a capa, coloca a capa pra lá, aí pro lado da estante, então eu não me preocupei com as capas serem feias, porque eu ia comprar a capa antiga, que era a mais bonitinha que eu achei, né? Porque eu já queria ler, já me indicaram a série de Acotar. Mas, enfim, aí eu comprei e eles veio com, cada um vem com marca, páginas. Muito fofo, tá? Embora o que eu peguei agora para ler, o próximo, né, a continuação desse, não combina muito. O marca páginas, quer ver? Tá vendo? Esse aqui, tipo, a cor é muito idêntica. Esse aqui, sabe, por que não colocaram aqui da mesma cor? Não é a mesma cor. E aqui é o mesmo, tá? É corte de névoa e fúria. Eu conferi. E não é da mesma cor. Ai, perdi a página. Meu Deus. Depois eu me acho aqui. Mas enfim, aí leia essa aqui. Foi muito difícil voltar a ler por causa do tempo que eu fiquei sem ler. Então eu voltei com o meu tempo de tela, todo o tempo de tela que eu estava convertendo para leitura, eu voltei por causa que eu estava mal. E aí foi muito difícil voltar a ler esse e voltar a ter o hábito de ler. Tá sendo até agora, mas agora porque eu comecei a ver Dorama, então é outro motivo. Enfim, li esse aqui, muito bom mesmo.
Muita raiva também. Pelo mesmo motivo que eu fiquei com raiva da Lisa aqui, eu fiquei com raiva da Sadie aqui. Um doce, entendeu? Para quê? Para quê? Você me explica. O homem te dá, ele te dá comida, ele te dá um lar, te dá luxos, te dá oportunidade de você ter tempo para realizar seus hobbies. E você está fazendo um doce. E o homem é lindo e você está fazendo doce. Para quê? Para quê? Não, tudo bem, um pouquinho. Ali tem uma resistência e tal, mas foram muitas páginas de doce. Tipo assim, foi isso que me prendeu um pouco nesse livro também. O comecinho aqui eu lia tipo, 10 páginas. Eu tava assim, meu Deus, nossa senhora, eu não acredito que essa mulher está nesse negócio de novo. O homem está fazendo tudo por ela. O homem sacrificou o reino dele por ela. E aqui já é spoiler, tá? Gente, não vou me segurar nesse aqui não, porque tem spoiler demais. Aí a parte que ficou legal foi a parte da hora que ela volta pra casa. Aí tem aqui todo aquele negócio com a amaranta. Ficou legal. Ficou tipo, vai. E aí, né? E aí acabou legal, tá? Acabou legal. Acabou, eu não acabei 100% feliz por causa do Riz. Eu fiquei meio assim com. Sabe? Eu fiquei tipo assim, ai, mas e o Riz, né? Mas tem outros livros, né? Vai ter mais 4 livros para desenvolver o Riz. Então eu não tô preocupada com isso agora. Então eu não fiquei muito feliz com o final desse. Mas não porque ele não é bom, mas porque a gente fica naquele sentimento de. Mas e o personagem? E o Moreno sarcástico? E o Moreno sarcástico? Sabe? Ela vai ficar com loiro? Sabe? E aí, enfim, tô começando esse e o Temelin tá um. Ele não tá legal, ele não tá bacana, entendeu? Não tá legal, entendeu? Então, assim, eu sinto que eu vou ter que ter paciência pra ler esse livro. Primeiro, pelo tamanho. E se for, tipo assim, até aqui, o Temelin sendo um chatonildo, ai, aí me taia o sangue, sabe? Não me basta, não me desce bem. Mas enfim, vou ler e depois eu vou trazer outras atualizações sobre os próximos livros que eu vou ler. Provavelmente vai ser todos da série de Acotar, a não ser um que eu quero ler muito Castelo Animado, porque eu vou fazer cosplay da Sophie e eu só vi o filme, entendeu? Então eu queria ler o livro, porque eles dizem que é diferente, né? Tanto o Halls quanto a Sophie. No livro eles são diferentes. Então eu comprei o box também do Castelo Animado. Sim, gente, tem um monte de livro ali pra me ler, eu estou comprando. Vai dizer que nunca fez isso. Mas eu comprei o box do Castelo Animado e agora eu vou, depois de ler, eu acho que depois de ler, talvez antes de acabar o Corte de Névoa e Fúria, eu vou ler o Castelo Animado. Porque ele é menorzinho, né? O Corte de Névoa e Fúria provavelmente vai tomar mais tempo. Bom, mas então é isso. Então, agora eu e o Ronaldinho vamos nos despedir. Porque, enfim, falei demais. Já falei demais. E depois eu vou trazer mais vídeos sobre cada livro. Na verdade, eu não sei se vou trazer sobre cada livro, talvez sobre a série de livros de Acotar. E depois talvez uma pontuação para cada um. Mas eu acho que pelo que eu falei aqui já dá para ter uma noção de pontuação que eu daria para cada um, né? Então, assim, no final do ano, quando eu juntar todas as minhas leituras, isso se eu for juntar no final do ano, porque se der muitas leituras, eu vou gravar um no meio do ano e depois um no final, né? Porque senão o vídeo vai ficar enorme. Mas daí eu volto com mais atualizações para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, eu dei minha sincera opinião. Eu espero que o som tenha ficado melhor também, porque agora eu consegui um mini microfone. É, é, eu pretendo trazer mais vídeos aqui com mais frequência, tá? Então, se você gostou aí, já faz o básico, se inscreve, dá like e não deixa de me acompanhar aqui e nas outras redes sociais. Eu tô tentando falar sobre livro lá no TikTok também. Então, me segue lá também, tá bom? Beijo, pessoal. Até o próximo vídeo.